Como prometido, agora nós vamos falar sobre a importância da leitura para o pregador. A leitura tem uma grande importância na vida de um pregador e traz muitos benefícios que contribuem em seu ministério. Então, a importância da leitura para o pregador é nesse exato momento que vamos estar iniciando esta aula. Bom, por que a leitura é importante para um pregador? Eu assim pergunto. Veremos então a importância e os benefícios que essa leitura traz para o pregador. Primeiro, vamos lembrar o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo e Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Estas estão entre as últimas palavras que Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo. Há quem diga que as últimas palavras de um homem são as melhores. Portanto, devemos dar muita atenção a elas. O apóstolo Paulo era um homem idoso e defrontando com a morte nas mãos do imperador. Ele estava acorrentado em uma masmorra inóspita na cidade de Roma. Ele precisava da sua capa para manter o frio longe dos seus ossos, mas precisava de seus livros. Ele precisava dos seus pergaminhos para manter a ferrugem longe de sua mente. Que lindo! Que exemplo! Paulo, ele via necessidade para proteger o seu corpo, mas ele vê a necessidade de não se enferrujar, de não se esfriar. Ele precisava de ter os pergaminhos, os livros junto com ele. Charles Spurgeon usou uma pista desse texto quando observou: até mesmo um apóstolo precisa ler. Gente, vocês não sabem a alegria que eu fico pensando na sabedoria desses homens. Como esses homens nos ensinam com as suas vidas. Bom, ele é inspirado e ainda assim quer livros. O apóstolo Paulo era ungido, mas assim ainda queria livros. Ele viu o Senhor e ainda assim quer livros. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que não são, como diz assim, ele ouviu coisas que são ilícitas ao homem proferir, porém ele quer livros. Ele escreveu uma das principais partes do Novo Testamento e ainda assim ele quer livros. Paulo não tinha mais sermões para pregar, não tinha sermões para preparar, ou cartas para escrever, mas ele precisava continuar a sua vida de leitura bíblica. Ainda que a vida o estivesse abandonando ele, Paulo precisava ler os seus livros. Portanto, se Paulo deu a importância à leitura, os obreiros de hoje também precisam ler. Por que então a leitura é importante para o pregador? Porque os pregadores precisam ler. Espera-se de nós que leiamos não por luxo, mas por necessidade. Não podemos ficar sozinhos nessa caminhada. No estudo da palavra, nós somos enriquecidos pelas percepções de estudiosos que se aprofundaram em partes da Bíblia mais do que poderíamos nós fazer. Buscar esse conhecimento. Apenas os preguiçosos ou os estúpidos ignoram o uso dos comentários em sua preparação. Mas nós também devemos abrir nossa mente para as perspectivas mais amplas por meio da leitura de livros que não são diretamente sermões. Os obreiros no ministério precisam fazer leitura mais ampla, uma das suas principais prioridades, por difícil que isso possa ser. Então, decida ler 30 minutos por dia. Se você ler 30 minutos por dia, durante 5 dias por semana, faça isso mais ou menos por 50 semanas, e você vai ter lido 125 horas em um ano. E se você ler
30 páginas por hora, terá lido mais de 3.700 páginas por ano. Se você mantiver esse ritmo por 10 anos, você vai ter lido mais de 150 livros de 250 páginas. E esses livros são bem escolhidos. Você pode se tornar uma autoridade em qualquer área, como o famoso provérbio diz. A constância surpreende o mundo pelas suas conquistas. Vou repetir. A constância surpreende o mundo pelas suas conquistas. Portanto, se você tem um livro na mão, nunca estará sozinho. E a leitura permite você ter uma educação continuada, sem precisar pagar por ela. Muitas das coisas que eu aprendi, muitas das pregações que eu comecei a ministrar, eu busquei, eu recebi através da palavra de Deus. Eu não tinha um dinheiro para pagar um seminário no começo da minha caminhada cristã, da minha caminhada ministerial. Eu não tinha dinheiro. Eu lembro que eu tive que escolher um dos seminários mais baratos da minha época, na minha cidade. Não vou citar aqui qual é a igreja. Graças a Deus que foi um dos seminários que eu fiz. E depois, quando eu pude estudar, pagar um outro, a gente fez assim. Eu investi tempo em leitura, investi tempo em aulas, em ouvir outros pregadores, em ler livros, em ler a Bíblia. E quando você gasta tempo lendo as Escrituras, ou lendo qualquer outro livro de autoajuda que te realmente soma da sua vida, você não precisa pagar nada, porque o conhecimento começa a chegar na sua vida de forma gratuita. E quais são os benefícios da leitura para o pregador? Os benefícios da leitura para os pregadores são muitos, mas eu vou destacar alguns aqui. Primeiramente, a leitura aumenta o vocabulário. Quando o pregador começa a ler a Bíblia, a ler livros, a prática da leitura aumenta e melhora muito o vocabulário deste pregador. O pregador usa palavras para transmitir a mensagem de Deus. Por isso ele precisa cuidar do seu vocabulário. Veja que interessante. Em um hospital, certa vez, fez alguns testes em crianças de 8 anos. E aquelas para as quais os pais liam histórias tiveram desenvolvimento de vocabulário 40% maior. E isso é amplificado hoje na nossa vida adulta. Quando você gasta tempo com a leitura te ajuda, porque além de melhorar o seu vocabulário, o que você fala, ela amplia, tornando assim um pregador mais eficaz. Portanto, com a prática da leitura, o pregador enriquece seu vocabulário e então assim ele transmite a palavra de Deus com mais propriedade. O segundo benefício da importância da leitura do pregador é a leitura, ela consegue melhorar a dicção. A leitura também melhora a dicção. Ao ler, a pessoa então não somente começa a adquirir mais conhecimentos de assuntos, mas também começa colaborando para pronunciar bem as palavras. Porque ela está conhecendo mais variedades de palavras, e isso vai facilitar na hora de pronunciá-las. O recomendável é que a leitura seja em voz alta, para que assim a dicção das palavras seja melhorada. Então pratica isso. O terceiro benefício da importância da leitura do pregador é que a leitura diminui o estresse. A leitura também ajuda a diminuir o nosso momento de estresse. Veja então, agora que eu vou mostrar para você a importância. Ler por apenas 6 minutos ajuda a diminuir cerca de 68% de níveis de estresse. Isso foi o que perceberam os pesquisadores da universidade. Eles
então notaram que após o breve período de tempo, os voluntários tinham queda na frequência cardíaca e conseguia relaxar os músculos. Portanto, ler também mantém o pregador relaxado, além de mais informado. Ok? Quarto benefício da importância da leitura bíblica do pregador. A leitura melhora a concentração e a memorização. Ler é uma ótima forma para treinar a sua concentração. Isso acontece porque quando você lê, você acaba forçando a sua mente e não desviando-se do foco para não perder o raciocínio. Para as pessoas que têm alguma dificuldade de concentração, a leitura é uma ótima forma de exercitar essa habilidade, de você se preparar, de você se acostumar mais, porque ela vai te dar um caminho de concentração, ela vai te dar um caminho de memorização. Portanto, para o pregador que precisa memorizar versículos da Bíblia, a leitura ajuda nessa tarefa. Eu, por exemplo, às vezes eu não sou de guardar muitos números dos versículos, mas eu sei de citar os versículos. Cada um tem um jeito. Eu sei citar versículos. Às vezes eu não esqueço uma vírgula ao citar o versículo. Mas muitas vezes eu não sei onde estar. Se é o capítulo 6, se é o capítulo 11. Não sei. Eu sei citar o versículo. Isso é comigo. Já busquei. Mas até aqui o Senhor me deu essa condição. Claro, tem alguns versículos que eu sei de cor, né? De cor, que a gente acostumou. Por exemplo, João 3,16. Poxa, eu sei o que está escrito ali. Salmo 91, sei também o que está escrito ali, desde o começo até o final. Salmo 121, né? Gênesis 1,6. Então a gente sabe, mas tem muitos irmãos, muitos ministros, que eles guardam totalmente o capítulo, o versículo, e ainda citam de forma falada o que está escrito. Isso é uma bênção de Deus. Bom, a sexta dica para a importância da leitura bíblica do pregador, que a sua leitura melhora e também a sua escrita. Tanto quando ele lê a Bíblia, ele melhora a leitura e como melhora também a escrita. Há pregadores que, além de desenvolver o ministério da pregação nos púlpitos, também têm o hábito de escrever. Graças a muitos escritores que se fizeram instrumentos na mão de Deus, é que desfrutamos de boas literaturas cristãs para a nossa edificação. Já houve um tempo que eu escrevi muito, livros, um tempo que eu gostei muito, sabe? Hoje não estou escrevendo tantos livros, apenas alguns artigos, mas já teve um momento que eu tive a facilidade de escrever. Por isso oramos a Deus para que Deus continue levantando e inspirando homens, escritores, para serem usados na mão de Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém agora que Deus tem essa graça, essa bênção para você. Então vamos para a conclusão da importância da leitura para o pregador. Se você é um pregador, se você é um professor, se você é um ministro da palavra de Deus e deseja tornar procure ter esse hábito de ler bons livros, principalmente a Bíblia, que é o livro maior de todos, é o livro mais completo. A Bíblia é o livro que supera todos os outros livros no âmbito cristão. Não tem conversa. Hoje nós contamos com muitos livros digitais, como cursos como esse que você está recebendo, gratuitos às vezes até mesmo na internet. Mas, portanto, tire um tempo todos os dias para você dedicar à leitura. Os resultados serão satisfatórios. Tá? E eu agradeço por você estar assistindo essa aula. Parabéns por você chegar até aqui. Isso demonstra o seu interesse e por isso eu vou deixar para você
esta aula, vou deixar para você essa recomendação, tá? Se você quer crescer na graça, no conhecimento, leia a palavra de Deus. E você já viu quantos benefícios que ela te dá, quantos benefícios que ela te entrega. Então agora é praticar. Da mesma forma que você precisa todo dia se alimentar, da mesma forma que uma criança, um bebê, precisa todo dia se alimentar, senão ele vai ficar desnutrido, você também adulto vai ficar desnutrida, né? Você também, o seu espírito precisa da palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você consegue então o quê? Se alimentar, ficar mais forte. Você não se torna um alvo fácil para o inimigo, que ele vem trazendo para você as artimanhas, as setas, ele vai tentar mentir para você, mas se você conhece a palavra de Deus, você vai vencer ele conforme Jesus venceu ele também. Falando, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então que você tenha esse hábito. Se você não tiver esse hábito de ler a palavra de Deus, não basta somente orar. Aliás, que oração que você vai fazer? Que oração? Porque a oração ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa então a se encher de fé, se encher de esperança, aí você entra para a oração. E tem muitas orações, mais para frente eu vou explicar isso, que tem a oração falada, ou a oração pela palavra. Você lê um versículo, você vê uma promessa, ou você vê algo que Deus está te pedindo, né? E você então vem aqui e ora sobre a palavra. Vai pedindo ao Senhor para que o que está escrito aqui aconteça na sua vida. É a oração falada. Então, se a oração falada, se a oração bíblica, né, baseada na Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Como é que você vai ler diante da Bíblia? Como é que você vai ler baseado na Bíblia se você não conhece a Bíblia? Então, é necessário. Tá ok? Então, Jesus te abençoe, Jesus te proteja e que você pegue todos esses benefícios importantes de ter o costume de ler a palavra de Deus. Amém? Que Deus assim te abençoe, graça e a paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.